Iniciando então o nosso módulo 2 de planejamento financeiro pessoal. Também será um módulo bem breve, passando por conceitos básicos de orçamento pessoal e familiar. O que é muito importante antes de iniciar qualquer tipo de investimento? Fazer um diagnóstico financeiro para entender a situação atual vivida. Fazer uma análise detalhada, tanto de receitas, despesas, dívidas a pagar e também investimentos existentes. Com que intuito? Com o intuito de descobrir se determinada dívida é viável liquidar antes de começar a investir, analisar quanto de receita entra mensalmente, quanto de despesa, aonde essas despesas estão sendo gastas. É um diagnóstico geral que cada família, cada indivíduo em específico tem que ter antes de começar a investir, para realmente ter essa visão detalhada da movimentação mensal do orçamento. Como forma de auxiliar, eu deixei uma planilha para quem já tem planilha de acompanhamento. Alguns eu sei que fazem no caderninho, é muito comum também, funciona com o mesmo objetivo. Mas quem não tem nenhum controle ainda, eu vou disponibilizar no link abaixo uma planilha pessoal que inclui receitas e despesas. Ou seja, você vai lá, vai colocar todos os dados, quanto de renda você recebe, quanto que você gasta, quanto que você consegue poupar, tudo para ter essa visão detalhada. Então, a nossa primeira tarefa já do curso, tarefa prática para quem está iniciando, é baixar a planilha, fazer um detalhamento com todas as informações. Quanto mais completa ficar, melhor, e fazer uma análise geral para entender o seu diagnóstico financeiro atual. E claro, tem uma regra muito importante que eu costumo mencionar para o pessoal, que seria a regra 60-20-20. Ou seja, 60% da receita para necessidades pessoais. O que seriam essas necessidades? Aluguel, água, luz, educação, saúde, gasolina, os gastos básicos que a gente não consegue deixar de gastar. 20% seria destinado a desejos, ou seja, a lazer. É ir jantar fora no final de semana, é comprar aquelas coisinhas que às vezes não tem tanta necessidade. Então, é um número bem menor, mas que a gente consegue preponderar. Então, a gente consegue reduzir. Não é como uma despesa fixa que obrigatoriamente a gente tem todo mês. O lazer a gente consegue, querendo ou não, a gente consegue minimizar ele a depender do mês. E 20% focado para investimentos. Basicamente é uma regra que não precisa ser especificadamente assim, mas que já é um bom parâmetro para, pelo menos, a gente ter um controle, ter uma disciplina de conseguir, quem sabe, gastar somente 20% em lazer, né, para quem gasta mais que isso, conseguir economizar no mínimo 20% também em investimentos. Então é uma meta muito boa para quem está começando. Dívidas, como citei anteriormente, eu vejo como um ponto primordial para quem pensa em começar a investir. É a priorização para quitar dívidas, principalmente aquelas com juros altos, que seriam os cartões de crédito, os limites de cheque especial. Do nada adianta você aplicar o seu dinheiro em uma aplicação a 1% ao mês, sendo que você paga um financiamento hoje ao banco de 3%, por exemplo. Vale a pena você liquidar primeiro a dívida, visando um melhor custo-benefício, um melhor retorno projetado. Defina metas e objetivos financeiros. Estabeleça metas claras como comprar um imóvel, fazer uma viagem ou atingir a independência financeira. É bom sempre a gente trabalhar com metas mensuráveis, específicas e, mais importante de todas, metas atingíveis. Trabalhar com números dentro da realidade. Uma pessoa hoje que gasta 60% do salário em lazer, não adianta colocar de meta que no mês seguinte vai gastar somente 10%. É praticamente impossível fazer uma redução tão drástica. Até pode acontecer, mas tende a não ser sustentável. Dificilmente a pessoa vai conseguir se manter dentro desses 10% todo mês, quem é acostumado a gastar muito mais. Então, vale a pena começar com metas menores, mas que sejam plausíveis de alcance, para ter uma disciplina também um pouco melhor, desde guardar dinheiro, como também gastar um pouquinho menos em aquilo que a gente, quem sabe, consegue economizar um pouquinho mais. Estabeleça seu API. O que seria o API para quem não conhece? O API hoje ele é o questionário do perfil do investidor. Ele avalia características como objetivos financeiros, tolerância ao risco, horizonte de tempo e situação financeira atual. Então, para que ele vai servir? Hoje, quem nunca investiu, ao responder o API, esse questionário, vai ter uma noção geral do seu perfil de risco, sua estratégia de investimento, para que quando você comece a investir, você já tenha um norte, já tenha uma primeira meta de investimento baseada no seu perfil de investidor. Hoje o primeiro e o mais comum aí do brasileiro é o perfil conservador, que é aquele cidadão lá que não gosta muito de investir, que tem medo, que prefere deixar o dinheiro na poupança propriamente.
Então, ele prioriza uma segurança e prefere investimentos com menor risco. Nesse caso, na maioria das vezes, né, a renda fixa. Então, é aquela pessoa que realmente não tem tanto conhecimento, por exemplo, em investimento de ações, de renda variável, e prefere deixar o dinheirinho ali tranquilo, nem que ganhe um pouquinho menos, mas sabendo que está seguro. O perfil moderado, que seria um perfil um pouquinho mais arriscado, que tem um equilíbrio entre segurança e risco, ou seja, vai ganhar um pouquinho mais de retorno, mas ao mesmo tempo vai correr um pouquinho mais de risco. A maioria das vezes esse perfil ele investe tanto em renda fixa como também em renda variável. E temos o perfil arrojado ou agressivo, como alguns chamam, que seria o perfil que possui uma maior tolerância a risco. Na maioria das vezes, esse investidor ele vai aplicar majoritariamente o seu patrimônio em renda variável, buscando melhores retornos. Então, nossa segunda tarefa do curso será estabelecer o perfil de cada investidor. Eu vou deixar o link logo abaixo. Tem um site totalmente seguro, gratuito, rápido, que você pode responder um questionário simples e objetivo para definir o seu perfil de investidor. Para quem já investe, tenho certeza que em algum momento já respondeu no seu banco, na sua corretora, já respondeu um questionário semelhante, mas vale destacar que o perfil ele pode apresentar constantes mudanças, então quem quiser responder novamente, fica a sugestão para nós ter um perfil de acompanhamento melhor e mais atualizado. Então, a alocação sugerida baseada em cada perfil. O perfil conservador, como foi citado, ele é um perfil que não gosta de correr tanto risco. Então, na maioria dos casos, uma alocação sugerida, vale ressaltar, não quer dizer que é um padrão, né? Mas uma sugestão seria 90% em renda fixa e no máximo 10% em renda variável, visando, claro, uma segurança do patrimônio. O perfil moderado já teria um pouquinho mais em renda variável, então seria aproximadamente 60% de renda fixa e 40% de renda variável, correndo um pouquinho mais de risco e também esperando um pouquinho mais de retorno. E o perfil arrojado é totalmente o contrário, né, do perfil conservador. Investe a maior parte do patrimônio em renda variável e uma pequena exposição em renda fixa, visando sempre maximizar os lucros. O que é importante considerar, pessoal? O horizonte de tempo. Perfis mais arrojados, que preferem correr mais risco, tendem a ser mais positivos, tendem a apresentar mais retornos no longo prazo, enquanto o perfil conservador tende a ser mais atrativo no curto prazo. Por que isso? Hoje, por exemplo, o cenário, o mercado de ações, que seria ali um investimento mais arriscado, ele é muito volátil. Então, se você tem um perfil de investir o teu dinheiro hoje e daqui 3 meses você resgatar, ou tem um planejamento de usar esse valor dentro de um ano, por exemplo, você pode investir no mercado de ações e em 2, 3 meses a tua carteira, o seu portfólio de ações, ele cair 10, 15, 20%, às vezes até mais. Entende? Então você corre um risco muito grande devido à volatilidade do mercado e você investir o valor e quando você precisar resgatar esse valor, você ter uma rentabilidade muito ruim. No longo prazo, isso tende a ser amenizado, porque é considerado que a renda variável ela tende a se sobressair no longo prazo, mesmo que no curto prazo possa sim, e na maioria das vezes terá essas oscilações negativas, no longo prazo ela tende a se corrigir. O que é aconselhado para quem pensa em usar o valor no curto prazo é realmente investimentos em renda fixa, que você já tem uma projeção um pouquinho mais aproximada de retorno. Mudanças do perfil, é muito importante também ressaltar que conforme os objetivos mudam, as estratégias também podem ser ajustadas. Hoje, por exemplo, eu posso ter um perfil conservador porque eu estou iniciando nos investimentos. Nada me impede de daqui 2, 3 anos, conforme o meu conhecimento vai avançando, eu vou começando a investir em renda variável, eu ter um perfil moderado ou até mesmo arrojado. O meu perfil de investimento ele mudou devido ao tempo, devido à experiência que eu adquiri, às vezes devido à mudança na minha estratégia, às vezes hoje eu não quero investir pro longo prazo, porque eu preciso trocar de carro. Daqui 3 anos eu posso estar querendo investir mais para o longo prazo, então tudo isso pode afetar o seu perfil de investimento. Por isso que vale a pena a cada pouco tempo a gente estar respondendo novamente o questionário e estar atualizando caso veja necessidade. E a diversificação. Para quem me acompanha sabe que eu falo desde o início que um dos pontos mais importantes hoje em toda a classe de investimento, não só na renda variável, é a diversificação. Independente do perfil, é essencial montar uma carteira diversificada já desde o início, visando diminuir risco. Obviamente, em carteiras de renda variável, diversificação é ainda mais importante. Mas até mesmo em carteiras de renda fixa é obrigatório diversificar desde o início. Por quê? A gente possui títulos indexados a Selic indexados à inflação, pré-fixado, renda fixa emitida por empresas privadas, por bancos, títulos emitidos, por exemplo, pelo governo. Então, tem uma gama de opções de renda fixa que vale sim a pena diversificar também, visando minimizar os riscos.